E aí galera, saiu o screencast do nosso jogo. Eu sou Adson, oi. E Igor vai dar oi pra vocês aí que tá no Hangout aqui comigo, porque a gente mora longe, então tem que ser no Hangout mesmo. Vai aí, fala aí, Igor. E aí, pessoal, estamos aí nessa batalha de fazer o jogo. Graças a Deus está dando tudo certo. A gente vai apresentar um pouquinho sobre a nossa proposta para vocês nesse primeiro screencast. Beleza, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que seria o nosso jogo? Inicialmente, como se chama? O nosso jogo se chama Boom Cloud SP. De que é que ele trata? Basicamente é um puzzle. Não foi 100% ideia nossa, ele é baseado em outro jogo chamado Chover, feito por Maurílio Silva. O principal objetivo do jogo original é fazer chover em um cenário que não tem chuvas, que está completamente seco, de uma maneira tipo quebra-cabeça. Você vai fazendo o seguinte, você vai operando o seu cursor de maneira que estoure as nuvens que tem no mar. O nosso jogo também tem essa proposta. É da mesma maneira, só que tem algumas adaptações. Pois E é, por quê? né? Tipo, o jogo original ele foi feito pra chover no sertão, né? Ele foi feito em Campina. Mas explica aí por que SP. Isso. Então, por que SP? Porque em São Paulo, a gente sabe que São Paulo está passando por um período de seca muito grande. E que eles sempre tiraram onda com a nossa cara. Então chegou a nossa vez de tirar onda com a cara deles. Então a gente quer fazer chover em São Paulo. Afinal, eles estão sofrendo com a seca. E aí a gente vai tirar uma onda com eles agora. Então esse jogo vai misturar estratégia, raciocínio, lógico e muita diversão. Para aprender a atenção do jogador. Então, pois é. Agora falando em relação a código. Como o Igor falou, foi um jogo baseado em outro, né? O nome do jogo é Chover, como ele falou, é de Maurílio. Só que, tipo, a gente não tem acesso ao código do outro, então a gente não faz ideia como ele funciona. Então a gente basicamente desenvolveu um código baseado na nossa pouca experiência do primeiro período. Tudo bem que o código... Pygame. Do Pygame aí do nosso primeiro período, que não é bem bacana. A gente aprendeu o Pygame basicamente sozinho, com a ajuda do monitor Ayrton. Daí, tipo, a gente fez o jogo basicamente em funções, né? Tinha aqui várias funções para cada coisa, para o clique, colisão de mouse. Estou fechando ela aqui para ver se o código ficou mais limpo. Aí, tipo, para o botão Home, para o menu principal, enfim. Para todas as... Basicamente, tudo o que o jogo faz é baseado na estrutura e na arquitetura de funções. Tipo, a gente saiu chamando as funções para lá embaixo no loop infinito, entre aspas, ele poder rodar o jogo bacaninha. Tipo, aqui embaixo está o nosso loop, while running, lá em cima a gente define o running como true, handle, que ele vai... Basicamente o jogo funciona todo aqui dentro desse handle. Enfim, e como o nosso jogo, mais na frente vocês vão ver, quando a gente dá o play, ele é, entre aspas, no matriz, então o nosso jogo é baseado em matriz. Por enquanto está as fases definidas, né? Fase 1 e 2, elas estão aqui prontas, já definidas, mas aí a gente ainda vai definir um jeito para as fases serem randômicas e tal, tudo em relação à lógica. Aí, tipo, vamos falar agora do cronograma, né, Igor? Então, no nosso cronograma a gente dividiu em algumas etapas. Claro que muitas vezes a gente não vai conseguir seguir a risca essas etapas, mas a gente tem se esforçado muito para sempre estar cumprindo elas. Aí a gente dividiu na primeira semana preparar o menu e trabalhar o repositório do jogo, onde a gente vai estar atualizando os códigos, as imagens. E com orgulho de dizer, eu digo, a gente conseguiu fazer isso com 100% de êxito até mesmo antes do prazo. Foi na semana passada, antes da sexta-feira. Na segunda semana a gente colocou como desenvolver recursos gráficos, só que isso foi alterado. Na segunda semana de jogo, o nosso monitor queria que a gente fizesse já a primeira fase completa. E porque já que os recursos gráficos, a gente já tinha feito uma boa parte, que é do menu, as nuvens, etc. e tal, a gente já tinha feito uma boa parte. Então ele queria que a primeira fase estivesse completa. Então aí a gente fez a primeira fase, está funcional, não está 100% jogável porque ainda falta alguns detalhes, como o decrementador de gotas, como a Adson vai explicar como é que o jogo funciona, e vocês vão ver que eles precisam de um contador de gotas.
ainda não tem esse contador de gotas, por isso que ainda não está 100% pronta a primeira fase. Mas a lógica da fase, a dinâmica da fase, a maneira com que a Juve se dispõe sobre a fase, está funcionando, está funcional. Vamos botar o menu para rodar? Explicar como ele funciona? Enfim, esse é o Aptana, assim, estou gravando no Windows. Vamos lá. Aí temos um menu do nosso jogo, com inicialmente 4 opções, jogar, para jogar, claro, instruções, onde vai instruir como se jogar, o recorde, onde vai ter o recorde do jogador, do modo arcade, que vai ter, a gente vai planejar colocar 2 modos de jogo, o modo arcade e o modo história. E os créditos, sobre quem desenvolveu, onde estuda, etc, etc. Então, na fase do menu, o que foi que a gente fez? A gente teve que preparar toda a questão da tela, abrir uma tela em Pygame, teve que procurar, baixar, botar um fundo no Pygame, clicar cada imagem. Importante ressaltar que o menu é todo trabalhado através de sobreposição de imagem. Então, a animação que tem quando você passa o mouse em cima dos botões é somente sobreposição de imagem. Quando o mouse colide com a área daquela imagem, então ele lida uma nova imagem. Isso dá o efeito de movimentação da imagem. Então, da primeira semana a gente teve que fazer essa animação dos botões e a interação de telas. O que seria a interação de telas? Quando você clica, ele vai para outra tela. E tem um botão Home lá em cima, que serve justamente para voltar de volta para o menu principal. Então, quando você clica, ele retorna para o menu principal. E isso funciona para todos os botões de jogo. Está completamente interativo o nosso menu. Funciona para jogar também. Só que... corrigir algumas paradas gráficas, melhorar a qualidade dos botões, mas em questão de código, está completamente funcional. Pois é, então vamos falar do que interessa, né? Vamos falar do jogar, que a gente tem que jogar, né? Então, enfim, o jogar tá aqui, essas são as nuvens e, tipo, ainda falta interface gráfica aqui, colocar um fundo bacaninha, musiquinha para tocar e tudo mais, mas vamos assim falar do grosso mesmo, a grosso modo tá, entre aspas, pronto, né? Tipo, são as nuvens e como vocês podem observar, elas têm diferentes tipos de, entre aspas, carregamento, né? Que é uma nuvem seca, uma nuvem mais pesada e tal, e aqui uma nuvem prestes a estourar. Que falta colocar ainda um contador de gotas, e o jogo é basicamente isso. Você vai iniciar com um número X de gotas, enquanto você for clicando para depositar as gotas, ele vai estourando, tipo, quando ela estoura, por exemplo, quando estourar uma nuvem, ela vai liberar 4 gotas, uma para cima, uma para um lado, outra para o outro, e outra para baixo, que vai carregar as nuvens ao redor. Então, tipo, você basicamente tem que usar raciocínio lógico para estourar tudo. Essa é uma fase randômica, vamos dizer assim, a gente colocou números aleatórios, nuvens aleatórias, mas aí a gente ainda vai trabalhar em cima disso. Então, tipo, é basicamente isso. Quando a gente clica numa nuvem para já estourar, ela libera 4 gotas e carrega as do lado. Então, tipo, a gente vai clicando para estourar todas, isso dentro do limite de gotas que a gente vai ter aqui, que a gente só vai poder fazer quando a fase estiver completamente pronta. E também falta as animações, né? Tipo, quando a gente clica numa nuvem para estourar, ela tem que mostrar a gotinha saindo para os cantos, que a gente ainda também vai trabalhar em cima disso, é coisa para a terceira semana. Mas em relação à jogabilidade da primeira fase, está praticamente pronta, completamente jogável. Enfim, tá aí o nosso joguinho, nosso Buncloud SP de volta ao logo, né? Logo muito bem feito pelo nosso amigo Igor. Igor vai virar designer, partiu designer. Enfim, basicamente o nosso jogo é esse, galera. Estamos trabalhando muito, tá dando muito trabalho, porque Pygame é uma coisa muito nova pra gente, mas tá aí. Alguma consideração final, Igor? Não, gostaria de dizer que a gente espera realmente que dê tudo certo para que todo mundo possa jogar e gostar bastante do jogo. Eu queria somente pronto, acabou. Somente pronto, acabou. Beleza. Então, basicamente é isso. A gente pretende fazer um screencast da terceira semana com o jogo mais completo e da quarta e entregar tudo bacana.